E a gente está vivendo aí um momento muito único, né? Um momento diferente, um momento onde a gente está reaprendendo a viver. E é claro que a gente está reaprendendo a lidar com os nossos sentimentos, que às vezes não são os melhores, como o medo, como o distanciamento social, lidando com a solidão. Mas a gente está percebendo um movimento muito lindo também de todos os profissionais da saúde, que não param de estudar, que não param de se preocupar e que estão sempre buscando excelência para ajudar a toda a população. E a gente vai falar agora sobre a nossa condição respiratória, sobre algumas precauções que a gente precisa ter em relação ao Covid-19. E você sabe que eu convidei hoje uma fisioterapeuta especial que tem aperfeiçoamento em fisioterapia cardiorrespiratória, dermatofuncional e que está apta para nos ajudar, doutora Marina Berti. Marina, muito boa tarde, um prazer falar contigo. Boa tarde, o prazer é meu. Muito obrigada novamente pelo convite para estar conversando com você. Realmente nesse momento que, infelizmente, não estou nem podendo ir no seu estúdio, né? Por medidas preventivas, estou aqui na minha casa e você aí no estúdio. E vamos bater um papo, tentar dar algumas dicas para a população e, enfim, eu sou especialista em cardiorrespiratória, foi minha primeira formação. Eu estou um pouco afastada dessa área, mas por conta da pandemia eu acabei estudando, entrando na internet, buscando artigos, porque sempre é bom podermos estar assim prontos, realmente, como você disse, para ajudar as pessoas que precisam da gente. Então, acredito que todo mundo dando as mãos, as coisas vão ficar um pouquinho menos difíceis, né, Claudinha? Com certeza. Bom, você falou de dando as mãos, esse é o primeiro cuidado que a gente não pode ter fisicamente, né? É bom que a gente possa ter isso virtualmente. Quais são as primeiras precauções que você reforça aí? A gente tem ouvido bastante coisa. O que a gente, de fato, precisa prestar atenção? Bom, Claudinha, existe uma etiqueta que a gente fala, né, que é uma etiqueta da tosse. Toda vez que sentirmos vontade de tossir, ou você tampar a área da boca ou colocar as mãos na medida do possível, mesmo estando com a máscara, entendeu? Eu acredito que as pessoas que estão isoladas dentro de casa, elas não estão usando máscaras dentro de casa, porque a máscara, mesmo para nós profissionais da área da saúde que estamos acostumados a trabalhar com máscara em alguns procedimentos, ela chega a um ponto que ela é meio sufocante, ela é meio desconfortável, né? Uhum. Então, eu tenho usado, por exemplo, nas vezes... Eu tenho ido ao consultório, nós temos uma liberação aí do nosso conselho, a parte de clínica médica e a parte de fisioterapia está liberada para fazer atendimentos de emergência e alguns atendimentos no consultório. Então, assim, estamos usando Propé, então ninguém chega de sapato da rua, então tem que colocar aquele sapatinho descartável no pé. O paciente ele tem que chegar no consultório, ele tem que lavar as mãos, tem que colocar a máscara e nós da equipe que estamos dentro do consultório também estamos fazendo horários espaçados, não estamos fazendo com que um paciente encontre o outro paciente, mas também não podemos parar, porque tem pessoas que não só da parte respiratória, sabe, Claudinha? Eu tenho visto, a semana passada aconteceu uma coisa muito interessante. 3 pessoas, inclusive dessas 3 pessoas, 2 médicos me procuraram com paralisia facial, que é também uma especialidade minha. Porque a paralisia facial é uma patologia que ela é idiopática, nós não sabemos exatamente a causa dela, para algumas que acontecem, mas eu vejo que esses pacientes estão extremamente estressados e o estresse ele é uma das causas da paralisia facial. Então, acho que o nosso bate-papo aí ele pode englobar bastante coisa, né? Todas essas pequenas coisas que estão acontecendo por conta da pandemia. Mas só retomando em relação aos cuidados, então, assim, essa etiqueta da tosse, nós estarmos sempre tampando a região da boca e do nariz, mesmo com máscara, caso eventualmente nós fiquemos com vontade de espirrar ou de tossir, porque às vezes não significa que você está doente, às vezes você inala uma poeira, cheira alguma coisa que estava guardada e involuntariamente você começa a tossir ou a espirrar, isso não significa que você está doente, né? Bom, lavar as mãos sempre que possível, nós no consultório nós temos clorexidine, a gente lava com Clorex, passamos álcool 70 também nas mãos antes da colocação das luvas. Então, acho que para a população, o básico é a etiqueta da tosse, que é você se cobrir, a lavagem das mãos sempre que você
tiver colocado a mão em alguma coisa que você acha que alguém colocou a mão também, tentar preconizar na sua casa, mesmo que vocês estejam isolados. Por exemplo, a Cláudia usa o copo dela, eu, Marina, uso o meu copo. Tenta não misturar, entendeu? Os copos, mesmo que você lave, todo cuidado nunca é demais, principalmente com crianças e com o pessoal da terceira idade. Hidratar-se, eu acho muito importante a hidratação, você ingerir bastante líquido, cuidar da sua alimentação. Não é hora de nós estarmos sendo submetidos a grandes dietas, porque a dieta ela gera um estresse no organismo da gente, e nós já estamos estressados mediante toda essa confusão que está acontecendo. Então, cuida do seu organismo, se hidrate, coma bem, coma frutas, coma legumes, lave bem os alimentos antes de ingeri-los. Uma coisa importante também é você se manter ativo fisicamente. Eu acho que aí já posso puxar depois um gancho, Claudinha, para a parte de você treinar a parte respiratória. Você ficar em casa, não ir na sua academia, ou às vezes não estar fazendo aquela caminhadinha sua, o pessoal que não vai na academia, mas faz uma caminhada diária, de repente, no parque. Então, como que vamos fazer isso dentro de casa? A prática da atividade física, ela vai também nos auxiliar na parte respiratória, porque conforme você vai fazendo, por exemplo, uma atividade de braço, depois eu vou fazer uma sequenciazinha básica para ensinar o telespectador que está em casa, alguns exercícios básicos que dá para fazer em casa de respiração. Mas você tentar um momento do dia que você acorda, toma o seu café, criar uma rotina, porque é muito difícil ficar em casa, né, Clau? É muito difícil. Para nós que estamos acostumados a ficar o dia todo fora de casa, é extremamente complicado, entendeu? Então, se você não criar uma rotina, a primeira e a segunda semana foi tudo oba-oba. Mas depois começa a ficar um estresse. Porque você tem que ter um horário para acordar, um horário para tomar o café. De repente, estão disponíveis aí vários cursos online gratuitos para nós fazermos. É só você dar uma procuradinha na internet. A atividade física está cheia de personal, de pessoal que faz atividade física, fisioterapeutas, disponibilizando aulas gratuitas na internet também, às vezes de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então, assim, não tem desculpas para não se movimentar. Todo mundo está sendo solidário nesse momento, entendeu? Exatamente. Então, Marina, você tocou num ponto, antes dos exercícios, eu só queria te fazer uma pergunta em relação à paralisia facial, que a gente nem tinha programado para falar, mas eu acho interessante demais. Depois vou até te convidar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas como é que seria a atitude da pessoa quando ela percebe que está paralisando ou acordei, estou paralisada? O que ela tem que fazer para evitar que aquilo fique pior? Tá, Cláudia, a minha experiência com quase aí 17 anos tratando paralisia facial, que foi a minha especialidade da formação do meu TCC, e depois acabei estudando bastante sobre isso, eu percebo que a maioria, quase 70% dos pacientes, eles têm um episódio de dor de ouvido um dia antes da paralisia. Então, assim, não todos os pacientes, mas toda vez que o paciente chega encaminhado de algum médico no consultório, eu percebo que na hora que eu pergunto, ele fala, nossa, é verdade, doutor, eu tive uma dor de ouvido, eu tive uma dor de cabeça. E aí na sequência, porque às vezes o médico ele não se atenta a isso, na sequência eu já pergunto, e como é que está a sua vida? Você está estressado? Está passando por algum problema pessoal, financeiro, de ordem emocional e etc.? Aí a pessoa já vem, às vezes na primeira sessão a pessoa não conta tudo, porque ela quer ganhar aquela confiança no profissional. E depois ela já fala. Então, assim, duas coisas. Acho que tem um episódio de estresse relacionado grande e acho que dor de ouvido é uma coisa que acontece em mais de 70% dos pacientes. E no dia seguinte é que o paciente nota, no dia depois, o paciente nota que ele está com dificuldade, às vezes, de engolir a água. Então, você vai colocar um copo de água na boca, quando está com a paralisia, a boca ela fica desviada para o lado oposto da paralisia. Então, por exemplo, o paciente teve uma paralisia da hemiface direita, tá? Você vai ter a boca desviada
para o lado oposto da paralisia. E o paciente começa a ter, que é o principal problema inicial da paralisia, que é não conseguir fechar o olho do lado paralisado. Então, o paciente vai piscar, tem um sinal que nós chamamos de sinal de Bell positivo, ele não pisca, ele não consegue fechar o olho. Então, assim, um dia antes, essa coisa da dor de ouvido, e depois no dia seguinte mesmo o paciente já percebe. Tem pacientes que têm a paralisia, Clau, que é importante separar bem. Existe a paralisia sem causa definida de Bell, que nós chamamos, e tem uma paralisia que pode acontecer pelo herpes zoster. Então, as pessoas muitas vezes têm herpes nessa região do pavilhão auditivo. Então, o paciente tem as bolhas de herpes mesmo. Então, isso significa que ele está com a paralisia não só idiopática, ele está por conta de um vírus. Por isso que quando o médico diagnostica a paralisia, normalmente é pronto-socorro primeiro. Uhum. A minha orientação é que o paciente vá no neurologista e no oftalmologista. Okay. São os dois médicos, tá? Que ele tem que ir. Então tem que levar a sério quanto antes melhor. Marina, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu preciso que a gente já passe para a turma que está em casa os exercícios que eles podem fazer para melhorar essa condição respiratória. Você falou um pouquinho da prevenção. Eu queria te fazer uma pergunta que eu já até sei a resposta, mas seria também uma boa prevenção para quem fuma largar o cigarro nesse momento, né? Sim, porque como a maioria dessas epidemias, né, nesse caso a pandemia, o pulmão é o maior prejudicado. Então, se você está sobrecarregando o seu pulmão por conta do tabaco, imagina associar o tabaco com as complicações que o vírus causa para a gente. Então, gente, fumar tá over. Joia. Vamos lá, vamos aos exercícios então. Tá, bom, o que eu acho bacana as pessoas fazerem? Sempre se posicionar ou sentado no chão. Eu tô sentada numa cadeira, tá? Como eu tô com o fone, vai ficar um pouquinho difícil eu ir pro chão. Então, eu acho muito bacana sentada no chão, naquela posição meio de índio, assim, você dobra as perninhas. A pessoa mais idosa que não consegue sentar no chão, acho legal sentar em uma cadeira que fique confortável e você fazer exercícios que você encha o seu pulmão de ar e depois solte completamente aquele ar que está dentro do seu pulmão. Então, assim, vamos fazer, por exemplo, uma sequência de 15, né? Então, puxar o ar e soltar pela boca. Inspirar pelo nariz e solta pela boca. Fazer uma repetição de 15 vezes, no mínimo 3 vezes por dia. Eu acho interessante. Estar num ambiente que você esteja confortável e também que tenha um ar, esteja entrando um ar, quer dizer, o mais puro possível. Esses dias estamos com ar puro em São Paulo, né, Cláudia? Porque tem pouco trânsito, então a qualidade do ar tá ótima. Então, acho que esse é um exercício que você trabalha não só a expansão da caixa torácica, puxando sempre pelo nariz e soltando pela boca. Você trabalha não só a expansão da caixa torácica, mas está fazendo também um exercício de braço, né? Uhum. Então, esse exercício vai aumentar um pouquinho a sua condição cardiorrespiratória e você vai estar trabalhando também a parte do membro superior. Você pode também encher bexiga. Eu acho um exercício super bacana. E eu queria te pedir desculpa que eu tô sem a bexiga aqui. Eu acabei esquecendo de ver isso no supermercado. Eu não tive tempo de ir no supermercado. Então, um exercício bacana, você telespectador, é assoprar balões, assoprar bexigas. Tem alguns aparelhos respiratórios, que é o Respiron, para pessoas que têm problema respiratório. Acho que não vem ao caso eu mostrar isso aqui na TV, porque é um aparelhinho agora difícil de comprar, as lojas de fisioterapia, a maioria estão fechadas, entendeu? Então, você soprar a bexiga é um exercício bacana. Então, podemos fazer 15 vezes esse aqui, enchendo e soltando pela boca, e encher um balão. Então, quantas vezes vamos encher a bexiga? Podemos encher aí umas 10 vezes. Você assopra, então você vai aumentar a tua resistência, e depois você solta a bexiga e começa tudo novamente. Então, fazer 15 desse e mais 10 do balãozinho
de bexiga. É importante, no momento que você fizer essa atividade física, você tá sempre com uma garrafinha de água para poder se hidratar. Lembra, hidratação é uma coisa muito importante. Para quem tem problema respiratório ou também de alergia, aqueles sorinhos fisiológicos a 0,9%, não é sorine, é o rinossoro mesmo, aquele sorinho 0,9, que você pode comprar os galõezinhos. Você lavar as narinas, então faz um jato numa narina, faz um jato em outra narina, para você manter as vias aéreas íntegras, a hidratação do organismo e também a parte dos exercícios respiratórios. Eu acho que esses 2 exercícios, Klaus, são... Se a pessoa fizer isso, se hidratar, tentar controlar o estresse, se alimentar bem, eu acho, assim, que já estamos dando uma tacada inicial. Muito bom. Marina, muito obrigada. É sempre uma delícia conversar com você e aprender contigo, viu? Obrigada. Vou passar os contatos da Marina para você, porque eu quero que você acompanhe, porque tem mais informações sempre. O site é marinabert.com.br, www.marinabert.com.br. No Facebook você pode seguir Marina Bert, no Instagram Mabert. Entra lá, viu? E o telefone para contato é o 11 30 32 9977. Deus te abençoe. Uma ótima tarde para você e para sua família. Obrigada, Claudinha. Obrigada, muito obrigada.